Bom, um outro treinamento também muito procurado é o treinamento de DOE, também de Taguchi, né? Esse treinamento ele está dentro do Greenbelt também, né? Do nosso Greenbelt. Inclusive o Greenbelt nosso tem esse diferencial de ter Taguchi, que muitas vezes a maioria dos treinamentos não tem. Eu queria que você falasse um pouquinho do DOE e do Taguchi. Tá. Então, só falando no Taguchi, tem alguns treinamentos de Greenbelt que tem Taguchi. Mas, assim, via de regra, eu costumo colocar o DOE fatorial no Greenbelt e o Taguchi no Black Belt. Tá. Mas esses últimos programas que a gente tem feito, a pedido das empresas, claro, depois que a gente conversa, todo mundo porque entende. a empresa vê a importância de colocar o método, o Taguchi, então muitas vezes elas falam para a gente, então vamos fazer um Greenbelt aí, Sim. Nosso Greenbelt é diferenciado, tem 80 horas, dá para colocar Taguchi lá também, Sim. né? Sim. Então muitas vezes a empresa pede e a gente vê que é uma tendência também, como você falou, né? Sim. Falando um pouco de DOE, basicamente o assunto DOE, que seria Design of Experiments, tem traduções um pouco diferentes aqui no Brasil, projeto de experimentos, delineamento de experimentos, é uma ferramenta estatística, né? Muito poderosa, porém fácil de executar, ainda mais com a ajuda de software, principalmente Minitab, mas dá para fazer no Excel também, tabelas Excel, colocando fórmulas lá. Então, a dificuldade não existe para a gente aplicar, tem que aprender o que é montar o experimento e depois saber interpretar os resultados. E aí, no assunto DOE, o que a gente tem? Se a gente fosse olhar ali o conteúdo. A gente tem os testes de hipótese, que muitos lembram lá das faculdades, né, da parte estatística, a gente tinha lá os testes de hipótese, que são, em relação aos outros tipos de DOE, são testes mais, vamos chamar de fracos, né, no sentido assim de eu estou mexendo com uma variável só, ele não é tão poderoso quanto os outros. Depois a gente tem outros tipos de DOE, mas basicamente assim, os principais seriam o fatorial, que tem algumas derivações do fatorial, mas DOE fatorial, e depois tem o Taguchi. O Taguchi, muitos até não chamam de DOE, porque é o método Taguchi, ele é bem diferente dos outros, mas a lógica, o Taguchi começou a desenvolver com base nos DOE, ou no próprio DOE fatorial, né? Então, assim, é um tipo de DOE também. Depois existe também um tipo de DOE que agora está vindo um pouco para o Brasil, nesses últimos anos, que é o método do Shining. Sim. Que em geral vem aqui como o X vermelho, né? X porque é para determinar a causa, e X vermelho, o X red, né? Ou red X, né? Que a turma falando aí parece nome de remédio, né? Redex, é Red X, é o X vermelho. Também é outro método. E aí, como é que esses métodos funcionam? Em relação ao que a gente faz, vamos falar de uma forma mais convencional, como é que a gente analisa os problemas? Qualquer problema, mas principalmente problemas de fábrica, né? A gente acaba trabalhando mais com essas aplicações em fábrica, em indústria, mas isso se estende para qualquer situação e a gente aplica isso, área médica, comércio, dentro das empresas em áreas de recursos humanos e outras coisas mais, vamos chamar, administrativas, ok? Aí, para se ter uma ideia, para quem não conhece, e assim, para a gente refletir sobre o poder da ferramenta. De uma forma mais convencional, a gente faz os nossos testes, vamos focar um pouco aqui na indústria. A gente faz os nossos testes lá do dia a dia, quando a gente quer entender alguma coisa, resolver algum problema, eu estou com algum problema aqui localizado, uma determinada máquina, um determinado processo. Aí, normalmente, a turma vai lá, discute, né, tem conhecimento das pessoas, toda aquela tratativa, mas, normalmente, no fim das contas, cai naquilo que você falou lá no começo. No fim, acaba tendendo para uma tentativa de erro. Porque eu vou lá, mexo num parâmetro da máquina, aí coleto uma amostra. Ficou bom, ficou mais ou menos. Aí mexo num outro parâmetro, mexo numa outra parte. Vou mexendo, e aí, muitas vezes nos dá a impressão que chegamos numa receita legal. Só que a gente não está com a visão do todo.
Esse é um grande ponto aí. Teste de hipótese, eles ajudam eles reforçam essa, vamos chamar de tentativa e erro, eles reforçam tentativa e erro. Sim. Porque pelo menos eu consigo, de uma forma estatística, demonstrar se realmente teve uma diferença. Porque às vezes, seja lá no visual ou na medição manual, alguma coisa, melhorou, mas melhorou um pouquinho. Estatisticamente, faz sentido ou não? Então, o teste de hipótese já pode cobrir isso. Mas o teste de hipótese está mais ligado a essa questão de tentativa e erro que nós estamos falando. Aí, um DOE, um delineamento de experimento, por exemplo, o modelo fatorial. Aí tem lá toda a sua tratativa, mas a diferença é, por isso lá a tradução, né, projeto de experimentos, delineamento de experimentos. Agora, eu vou montar um experimento para tirar conclusões de forma estatística, com base estatística. E como que a gente vai montar esses experimentos? Esse exemplo que eu falei, em vez de ir lá e tentativa e erro, agora eu vou montar um estudo, discutindo com especialistas, o que pode estar influenciando aqui? Pode ser o parâmetro A, B, C da máquina, mais uma condição X da matéria-prima, mais isso, mais aquilo. Eu pego todos esses caras aqui, monto um estudo, tem a forma de fazer isso, mas eu monto um estudo com esses caras, e basicamente o que é? Eu vou pegar amostras, mas aí cada método tem uma forma de fazer isso. Eu vou pegar amostras fazendo variações desses pontos que eu quero avaliar, ou desses lá a gente chama de fatores ou dessas variáveis que a gente quer avaliar. E depois nós vamos tirar conclusões de forma científica, de forma estatística, né? Aí o fatorial tem lá a sua forma de fazer. O problema do fatorial, quando a gente tem mais de 2 níveis são os pontos que a gente está regulando os fatores ou as variáveis. Então, o fatorial para 2 níveis ele é muito bom. Para mais de 2 níveis, ele começa a ter problema, porque aí eu preciso, na montagem dele, ou na teoria dele, depende do estudo, eu começo a precisar de uma quantidade muito grande de combinações. Sim. Então, muitas amostras, muito tempo, etc. Aí, nesse ponto, é que o método do Taguchi ajuda muito, porque lá a gente consegue trabalhar muitas variáveis, muitos fatores, muitos níveis, mais de 2 níveis, e também com poucas combinações, porque tem todo um estudo lá gigantesco do Taguchi. Taguchi deixou para a gente mais de 100 livros publicados aí, e tem todo esse método dele lá. Nós nos tornamos especialistas em Taguchi. Eu fiz todo um treinamento de Taguchi nos Estados Unidos com o pessoal do Taguchi, com a consultoria do Taguchi, e lá eu aprendi tudo isso daí, e desde então eu não paro de usar, né? Então eu não tenho dúvida que é o modelo mais forte, mais eficiente, mais eficaz dos DOEs. E até o que eu falei, né? Muitas vezes até a turma nem chama de DOE, fala Taguchi ou DOE, né? Mas no fim está tudo dentro aí do assunto DOE. E o Shininho, o X vermelho lá, o Red X, tem uma outra lógica, mas é de certa forma parecida, meio que nasceu na mesma ideia lá do fatorial, mas lá qual que é a ideia básica ali? É a gente fazer o experimento, eu faço combinação, identifico quem é a melhor performance, quem é a pior performance, e depois eu começo a fazer testes para levar o de pior performance para o melhor performance, e nessa tratativa estamos entendendo quais são os fatores que mais influenciam o meu resultado. Todo DOE a gente vai tirar essa conclusão, quais são os fatores que mais influenciam os resultados e quais os melhores níveis para eu ter os melhores resultados. E o Taguchi, não tenho dúvidas em falar, e mesmo porque a própria especialização que eu fiz lá e pelas aplicações que eu já fiz, com certeza é o mais forte desses métodos. É o maior eficácia. Mas podemos trabalhar com qualquer um deles, desde que a gente aprenda a fazer, aprenda a montar o experimento, aprenda a retirar, montar e retirar as amostras, fazer toda a parte, as considerações das medições e fazer os cálculos para tirar essa conclusão científica ou essa conclusão estatística, né? E aí,
a gente aplica já há muitos anos, Taguchi, parte de consultoria nossa aí, muito Taguchi. Como você falou, algumas empresas já desde o treinamento do Green exigem o Taguchi, mas também Taguchi no Brasil é pouco utilizado. A gente tem muita utilização nos Estados Unidos, tem na Alemanha também. Essas empresas que pedem são empresas multinacionais, ou americanas, ou alemãs, que acabam tendo esta visão, que realmente é uma ferramenta muito forte. Outra, então, alerta e dica aí para as empresas, né? Vamos usar mais projetos de experimento, vamos usar mais Taguchi, inclusive a gente para de gastar dinheiro com tentativa e erro. Né? Para redução de custos, é assim uma ferramenta absurda no sentido de contribuir para a gente reduzir custos. Tudo que é desperdício, a gente faz estudos e vamos tirando os desperdícios. É assim uma coisa violenta. Os resultados são fantásticos. Então, né? ó, quantas ferramentas e metodologias nós citamos hoje para reduzir custos? Que vão contribuir na redução de custos. Nossa, é assim uma abordagem infinita, né? Sim. Então, é só aplicar. O que a turma está esperando, né? Só ir lá e fazer. Vamos fazer. Vamos reduzir custo para, consequentemente, depois mexer no processo e mexer no que tem que mexer, né? Vamos fazer de forma estruturada, de forma que... Mexer onde tem que mexer. E não ficar atacando em todo lugar e se perder nas reduções de custos. Aí eu reduzo o custo que é importante para o cliente, aí eu mato a empresa, né? Sim. Muito comum isso, né? A gente mata o nosso negócio para reduzir custo e aí o cliente muda de empresa. O produto, né? A gente piora o produto, Sim. muitas vezes sem saber, né? Mas pela forma que a gente aborda essas reduções de custo, a gente piora o produto, perde o cliente, arruma um monte de encrenca lá com assistência técnica, garantia, custos de garantia, etc. E poderia ser tratado de forma bem diferente, né?